Primeiro, quero saudar o novo presidente desta casa, deputado Juarezão, que assume interinamente, né, diante desse afastamento temporário da mesa diretora. Quero saudar os demais parlamentares. E, evidentemente, que a pauta não poderia ser diferente da pauta que está colocada na cidade. Ou seja, esse escândalo que aí está, em que a deputada Liliane Roriz teria gravado diversos parlamentares e já notório, né, pinçado algumas falas e, a partir daí, dar a divulgação natural. Evidentemente que, quando a gente recebe uma notícia, principalmente aqueles mais calejados, primeiro indagam o seguinte: a quem interessa esta notícia? É evidente que, naquele dia que a notícia foi colocada, estava acontecendo, no coração político de Brasília, mais precisamente no Palácio do Buriti, uma busca e apreensão. Naquele dia estava acontecendo isso. Coincidentemente, também aconteceria o julgamento da deputada Liliane Roriz, já em segunda instância, no qual restou condenada, inelegível. E agora, diga-se de passagem, o Ministério Público pede a execução da sentença. E aí surgem esses áudios, evidentemente pinçados, para servir de pauta. Muito bem. Hoje aconteceu uma busca e apreensão nesta casa e na casa de diversos parlamentares, inclusive na minha. E, logo após, fui dirigindo o meu carro e notícia extraordinária dada aí pelos veículos de comunicação, né? Eu, além de estar dirigindo meu carro, eu estava fumando. Como se eu fumar ou deixar de fumar interessasse alguém. Mas eu fumo cigarro. Então, fomos lá prestar os esclarecimentos que nos foram solicitados. Em nome do princípio da transparência, tenho aqui cópia do meu depoimento. Evidentemente, como, segundo dizem, está em sigilo, né, mas é um sigilo seletivo, porque a imprensa, alguns setores da imprensa teve acesso, né? Mas, se quiserem ver o meu depoimento, está lá no Ministério Público, não tem problema nenhum. Tenho notícia de que vários outros parlamentares também prestaram depoimento. E aí, qual é o caso, deputados? O caso é muito simples. A deputada Liliane Roriz, já condenada pela Justiça, diz que existe um foco de corrupção na área de saúde e que 30 milhões que seriam destinados ao Poder Executivo serviria para pagamento, uma parte, eu acho, pagamento de propina a alguns parlamentares. Veja, por defeito de informação, eu sou obrigado, deputado Juarezão, a primeiro verificar se o que dizem bate com algum documento que possa comprovar. Fui atrás do documento. Qual não é minha surpresa quando percebo que quem propôs que esses 30 milhões fossem para a saúde foi a própria deputada Liliane Roriz. Uai, se ela diz que tem um foco de corrupção na área de saúde, sabe que 30 milhões serão devolvidos, porque é sobra do orçamento, e manda para lá, e depois vem dizer que há corrupção ali, de duas uma. Ou ela tratou e não recebeu, ou então
ela descobriu tardiamente que existe alguma coisa. Ou ela é doida, que eu também, veja, sou obrigado a estudar todas as hipóteses. Agora, isso aconteceu e, claro, nos provoca, além da indignação, a reação de investigar o que está acontecendo. E a gente descobre, deputado Lira, que, noutros anos, inclusive em 2014, foi retirado 8 milhões de publicidade para ser destinado, sabe a quem? A empresa que está sendo investigada, a tal da Intesse não sei o quê. É, esse negócio aí. Foi destinado 8 milhões para eles. Isso não despertou nenhuma curiosidade de ninguém. Claro que eu suponho que a mesa diretora anterior tenha feito com a responsabilidade devida. Agora, o que me causa estranheza é que este governo que aí está tenha feito os pagamentos após as alterações que entendeu necessário. Esse é o mesmo governo, deputada Celina, que retirou dinheiro, neste momento, foi agora, retirou dinheiro da compra de remédios, sabe para quê? Para pagar fornecedores. Olha, eu não vejo, me perdoem se talvez eu venha a ser considerado leviano no futuro, se essas denúncias não se concretizarem, deputada Sandra Farage. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade em identificar quem é o mentor deste embuste que está sendo colocado aí. O nome dele chama-se Rodrigo Hollenberg, fantasiado de governador do Distrito Federal. Porque, quando viu a crise chegar lá dentro do GDF, quando viu que a CPI da saúde está levantando tudo, aí ele trata de jogar a crise usando as verbas de publicidade para a Câmara Legislativa. Mas essas pessoas serão desmascaradas, deputada Garcia Maia. E eu vou lhe dizer, independentemente de base governista ou o que seja, nós temos que ter autoridade para denunciar essa fuleiragem que está acontecendo no Distrito Federal, patrocinada pelo governador Rodrigo Hollenberg. Ele tem que entender que isso aqui não é quintal dele, não. Ele estabelece relação promíscua, para não dizer outro nome, para não ofender as pessoas, onde encontra na calada da noite, para poder ficar conspirando contra o Poder Legislativo, que está investigando, sim, na área de saúde, principalmente, o governo dele. Precisa, a empresa que está sendo investigada é a tal da Intesse não sei o quê. Essa empresa foi beneficiada no governo dele, foi beneficiada no governo anterior. E ele tem que explicar. Ele tem que explicar isso. Esta casa não. Esta casa está sofrendo esta investigação. Está certo, tem que investigar. Aliás, todos nós que estamos no exercício da função pública, temos que estar sendo investigados a todo instante, é claro. A nossa função não é nossa, a nossa função ela é pública. Agora, querer jogar no colo desta casa um escândalo que é produzido e manipulado pelo governo do Distrito Federal, aí não vai ficar sem resposta, não. Nós vamos responder. E o governador precisa explicar, sim, por que os funcionários do metrô estão de greve, por que a cidade está parada, por que não tem dinheiro para uma coisa, mas tem dinheiro para outra. Tudo isso ele tem que explicar. Agora, precisa que alguém comece a cobrar. Nós aqui na tribuna
nós vamos cobrar. Por exemplo, eu cobro desde o início, olha que eu já era líder de governo naquela época, deputado Agaciel. Cadê o Agnello? O ex-governador que está respondendo um monte de processo. Cadê ele? O governador Rodrigo Hollenberg, candidamente, o liberou para não sei o quê. Ele está lá no governo federal, fazendo o quê eu não sei. Porque aqui ele nunca fez. E ele sabe, o governador sabe que ele está sendo investigado. Está sendo investigado porque enterrou 2 bilhões de reais nesse estádio aí. O governador precisa dar explicações de uma série de coisas. Mas, principalmente, ele precisa explicar que, quando esta casa aprovou que a sobra orçamentária, que obrigatoriamente tinha que ser devolvida, e foi destinada para pagamento de pessoal na área de saúde, como foi que ele gastou esse dinheiro? Ele precisa explicar que esse escândalo que ele botou no colo da Câmara Legislativa, no dia anterior, o secretário de Saúde veio aqui, na presidência, na presença de todos os parlamentares, mendigar que a gente repetisse o procedimento do ano anterior, que a gente destinasse as nossas emendas para a área de saúde. Todos aqui estão lembrados que ele veio e eu me levantei na reunião, e todos aqui que estavam lá devem se lembrar, quando eu disse que eu precisava saber onde é que ele tinha enfiado o dinheiro que hoje está sendo investigado aí. E aí, quando ele começou a enrolar demais, eu digo, o senhor não entendeu, secretário, o senhor tem maus antecedentes com esta casa. Então, eu já antecipo que eu não darei minhas emendas para o governo aplicar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque, primeiro, não aplica, e, segundo, fica jogando as coisas para cima dessa casa. E peço até o testemunho, tinha um jornalista, na hora que eu saí da sala da presidência, tinha um jornalista chamado Elton, não sei se o Elton está aí, do Guardian, em que eu antecipei para ele que eu não daria nem um tostão das minhas emendas para este governo que aí está. Por quê? Porque se ele não sabe nem explicar onde é que ele botou as emendas do ano anterior, como é que eu vou dar meu dinheiro de novo para ele? O dinheiro das emendas? Não faz sentido. Agora, não tem dinheiro para ele comprar remédio de quem está morrendo, mas tem dinheiro para ele pagar fornecedor. E aí, pessoal, eu acho que é importante o governador realmente explicar isso e explicar algumas relações de infância. Um dia desse estava num blog aí que o pessoal, né, pedia que alguém entendesse por que as relações de infância não permitem que você investigue ou deixe de investigar A, B ou C. Acho que, de repente, um ato de grandeza do governador é explicar isso. Então, eu quero aqui finalizar, presidente, primeiro agradecendo Vossa Excelência por ter me deferido, eu acho que mais de 5 minutos, 15. E segundo, dizer que fui ao cemitério no domingo, prestar minha solidariedade a uma pessoa que é deputado Bispo Renato, que passava, e passa ainda, por um momento de dor, a dor de uma perda, né, irreparável, que é a dor da perda da sua mãe. E quero até relembrar para aqueles que não se lembram, que lá atrás, eu já fui também, não no cemitério, eu já fui na cadeia, visitar um governador preso. E eu não tenho problema nenhum de andar em lugar nenhum. Agora, o que eu não aceito é fuleiragem. É, às vezes, as pessoas se fantasiarem de determinados cargos, de governante, e achar que foi eleito imperador do mundo. Não foi não, compadre. Você foi eleito, foi governador. E o seu primeiro compromisso é respeitar a lei
e estar atento aos princípios morais. E isso, lamentavelmente, esse rapaz está aí fantasiado, não faz. Muito obrigado, presidente.